Gente, o planejamento tributário nada mais é do que uma série de medidas para que os empresários paguem menos impostos dentro da lei. Então, não é porque você paga todos os seus impostos ali todos os meses que você faz isso da melhor maneira. Imagine o trajeto de uma viagem, por exemplo. Se você tem que ir de São Paulo para o Rio de Janeiro, não é porque você chega no Rio de Janeiro que você faz isso da melhor maneira, né? Existem vários caminhos, vários trajetos, várias rotas, várias estradas. Tem caminhos que tem menos pedágio, tem caminhos que tem mais curvas, tem caminhos que são mais longos. Então não é porque você atinge o objetivo de chegar no seu destino que você faz isso da melhor maneira. Da mesma forma, o recolhimento dos impostos. Não é porque você paga os impostos todos os meses que você faz isso da melhor maneira. Meu nome é Plínio Reis, eu sou especialista tributário há mais de 10 anos. E a minha missão aqui é levar oxigênio para o caixa e para o lucro das empresas. Que o comércio eletrônico cresce cada vez mais, isso não é segredo para ninguém. Agora, sabe quem que mais gosta disso tudo? É o governo. Quanto mais o e-commerce ganha espaço e cresce, cada vez mais, cada dia mais, as empresas pagam mais e mais impostos, aumentando a arrecadação dos cofres do governo. Se você tem um e-commerce ou trabalha com comércio eletrônico, se você não quiser ganhar mais dinheiro e se você não quiser pagar menos impostos, não assista esse vídeo. Sabe quando você compra a sua mercadoria do seu fornecedor industrial e fabricante e na nota fiscal vem aquele campo de ICMS-ST preenchido que faz com que o produto inclusive fique mais caro? Exatamente. O nosso primeiro item da nossa lista é o ressarcimento do ICMS-ST. Existem alguns cenários em que a legislação permite que você resgate e recupere esses valores pagos a título de ICMS-ST. Para você que não sabe o que é o ICMS substituição tributária, o ICMS-ST nada mais é do que a antecipação do ICMS que você pagaria na sua venda, só que pago na entrada. Então vamos dar um exemplo. Você compra o produto que você revende do seu fornecedor industrial. Quando você recebe essa mercadoria, na nota fiscal vem um campo destacado de ICMS-ST, que esse ICMS que você paga na sua entrada nada mais é do que o ICMS que você pagaria na sua saída, só que ele é antecipado. Nesse cenário, o que a legislação prevê? Quando você compra uma mercadoria e recolhe o ICMS-ST na sua entrada, quando você vende essa mercadoria para dentro do estado, não existe a necessidade de você pagar novamente o ICMS, porque ele já foi antecipado na sua aquisição. O que a legislação fala sobre esse assunto? Existem duas formas do empresário do comércio eletrônico reaver esses valores pagos a título de ICMS-ST. O primeiro é a venda interestadual e a venda interna dentro do estado por uma margem de lucro menor. A primeira possibilidade nada mais é do que quando você compra a sua mercadoria do seu fornecedor industrial, recolhe o ICMS-ST, porém na hora da sua venda você executa essa venda para um estado diferente do estado que você está. Por exemplo, você está no estado de São Paulo, você compra essa mercadoria, recolhe o ICMS-ST na sua entrada. Quando você vende para outros estados, que é praticamente o cenário do dia a dia de todo e-commerce, vender para o Brasil todo, existe a quebra da cadeia. E o que significa isso? O fisco prevê que quando você compra uma mercadoria com ICMS-ST, a sua venda não tem a incidência do ICMS, porque ela é antecipada na entrada, correto? Porém, quando isso acontece dentro do estado, quando você vende para fora do estado, você tem que pagar o ICMS novamente. Pô, mas e o ICMS que eu paguei na entrada? É esse ICMS que o fisco permite que você resgate e ele volte para o bolso da sua empresa. Bom, se eu vendo para fora do estado e o ICMS-ST que eu paguei nas entradas eu posso me recuperar? Maravilha, ótimo.
Mas eu vendo bastante para dentro do estado também. Existe alguma possibilidade, alguma oportunidade relacionada a isso? Existe sim, e é muito praticada principalmente pelo pessoal do e-commerce, que é legal a gente falar, que é o quê? Quando você vai calcular o ICMS-ST, né, que vai vir destacado na nota fiscal do seu fornecedor, você usa um índice que é divulgado pelo próprio governo. Então, o que acontece? Quando você vende o seu produto com uma margem de lucro menor que a do índice que foi usado para calcular o ICMS-ST, essa diferença pode ser ressarcida. Então, quando você compra mercadorias com ICMS-ST, vende para dentro do estado e pratica uma margem de lucro menor que o índice que foi usado no cálculo do ICMS-ST, existe uma oportunidade para a sua empresa. Essas duas possibilidades do ressarcimento do ICMS-ST, a gente identifica muito em muitas empresas, principalmente do comércio eletrônico, porque quando você coloca isso no dia a dia da sua empresa, isso significa que você passa a ter uma maior margem, uma melhor margem e muitas vezes conseguir vender o seu produto a um preço mais barato, fazendo com que você ganhe mercado, aumente a sua fatia de vendas e consiga aumentar consideravelmente seu faturamento. Toda empresa tem ativos, né? Seja um imóvel, sejam veículos, máquinas ou equipamentos. E para o comércio eletrônico isso não é diferente. No comércio eletrônico a gente vê muitas impressoras, empilhadeiras, todo o maquinário que está relacionado à atividade no comércio eletrônico. O que a legislação permite, principalmente para o pessoal do lucro real, aí, que apura o PIS e COFINS o não cumulativo? Quando você compra um ativo, você tem direito ao aproveitamento de créditos sobre essa aquisição. Então vamos citar como exemplo uma empilhadeira. Você que tem um comércio eletrônico, compra uma empilhadeira, você tem direito ao aproveitamento dos créditos da aquisição desse ativo. O que muitas empresas não sabem, que a gente tem visto bastante, é que as empresas fazem o aproveitamento desse crédito em parcelas, né? Que é a regra geral da legislação, o aproveitamento em parcelas de acordo com a taxa de depreciação. Agora, o que muita gente não sabe? Que a legislação permite que você, empresário, se aproveite desses créditos de forma integral na data de aquisição. Então, se você compra uma empilhadeira e é do comércio eletrônico, trabalha no e-commerce, você tem direito ao aproveitamento integral à vista do valor todo de uma vez só. E não precisa esperar a taxa de depreciação para ir se aproveitando desses créditos. Um tema que é dúvida de muita gente, acredito que esse é o tema que a maioria das pessoas tem em mente, que é a escolha do regime tributário, né? O que todo mundo costuma fazer? Eu quero começar um negócio, começo a vender alguma coisa na internet, abro uma empresa naturalmente no Simples Nacional, porque é um regime que o próprio nome já diz, né? Ele é um regime fácil de você entender, de você acompanhar ali no dia a dia da empresa. Você começa a vender, começa a faturar, começa a crescer. Então, o que faz sentido no começo, muitas vezes não faz sentido depois. Então, o que a gente costuma ver bastante? Empresas que começam ali no Simples Nacional e não tem problema nenhum, começam a crescer e não avaliam se faz sentido ou não estar no Simples Nacional. Então, o que acontece? A empresa começa a crescer, começa a atingir um faturamento ali de 2, 3 milhões ao ano e não faz uma análise de que, será que seria benéfico para a empresa ir para um regime do lucro real? Ir para um regime do lucro presumido, por exemplo? E o que a gente tem avaliado é que a resposta, muitas vezes, é sim. Às vezes a empresa não para fazer esse estudo, continua no Simples Nacional achando que está pagando menos imposto, sendo que, se a gente fizesse um comparativo, poderia estar pagando muito menos imposto em um outro regime. Então, o que a gente sugere? Para você que tem uma empresa no Simples Nacional, ou não só no Simples Nacional, você que tem uma empresa do comércio eletrônico, pelo menos uma vez por ano,
gaste um tempo para fazer um estudo e avaliar se o regime tributário que a sua empresa está inserida seria o melhor regime tributário para o atual momento da empresa. O quarto item da nossa lista é um item que é muito conhecido, provavelmente você já ouviu falar, mas uma dúvida que muita gente tem é que, será que isso é aplicável para mim? Será que isso está relacionado com a minha empresa? Que é a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. O que significa isso? Bom, no cálculo dos tributos, alguns impostos entram um na base de cálculo do outro. E o que o Supremo Tribunal decidiu em 2017? Que realmente esse tema que vem sendo discutido há muitos e muitos anos por muitas empresas, faz total sentido, né, essa discussão, e reconheceu e julgou que realmente o ICMS não deve entrar na base de cálculo do PIS e da COFINS. E o que isso causa na prática, né? Isso significa que todas as empresas que calcularam os impostos da forma que a lei sempre diz para você calcular, calcularam impostos a mais do que o necessário. Então, você do comércio eletrônico, do e-commerce, que vendeu mercadorias de março de 2017 em diante e nunca se atentou a isso, provavelmente tem uma boa grana nas suas operações do passado. O Supremo Tribunal Federal permite que, a partir de março de 2017, todas as empresas que calcularam as suas notas fiscais da forma padrão tenham o direito de restituir essa oportunidade. E se a gente parar para pensar, olhar para março de 2017 até hoje, recuperar todo esse dinheiro, toda essa oportunidade, virar dinheiro no caixa da empresa, é ótimo, sensacional. Porém, tem mais um ganho, porque daqui para frente, você sabendo que o ICMS não deve entrar na base de cálculo do PIS e da COFINS, além de todo o dinheiro que vai estar no seu bolso, que você recuperou do passado, você vai ter um ganho de margem, porque o ICMS não entra na base de cálculo do PIS e da COFINS, ou seja, você tem uma margem maior para trabalhar, inclusive, um preço menor da sua mercadoria. Ganhar mercado, né? Conseguir vender o seu produto mais barato e aumentar a sua fatia de mercado. Bom, chegamos no nosso quinto e último item da lista, que já foi pedra no sapato de muita gente, que é o tão temido ICMS DIFAL. Se você sabe do que eu estou falando, você deve conhecer pessoas que tiveram problema, que foram autuados, que tiveram caminhões parados nas barreiras, mas para quem não sabe o que é o ICMS DIFAL, vamos lá, o que é o ICMS DIFAL? O ICMS DIFAL nada mais é do que quando você tem uma empresa do comércio eletrônico ou do e-commerce, vende a sua mercadoria para um consumidor final em outro estado da federação, como por exemplo você estando em São Paulo, vendeu o seu produto para um cliente na Bahia, por exemplo, você tem que pagar um ICMS para a Bahia. Parte do ICMS é recolhido para o estado de destino. Agora, o que tem de errado nisso, né? Quando o governo começou a exigir esse ICMS para o estado de destino, foi avaliado que as normas constitucionais não foram seguidas. O que significa? Significa que, quando o fisco passou a exigir o pagamento do DIFAL em 2022, ele não respeitou algumas regras e que, em virtude de infringir essas regras, a exigência desse imposto em 2022 não era válida. E dessa forma, quem foi autuado, quem teve caminhão parado na barreira em 2022, existe uma boa chance de você conseguir êxito se pleitear isso judicialmente através de um apoio jurídico. O que a gente tem visto no mercado, né? A gente vê que muitas empresas foram autuadas, foram multadas pelas secretarias da Fazenda de diversos estados, porque o estado está alegando que o contribuinte deveria ter pago o DIFAL e não pagou. E o que acontece? O que a gente tem visto no mercado? Em alguns clientes nossos, inclusive,
a gente conseguiu derrubar diversos autos de infração. Por quê? Porque foi verificado que o auto de infração não tinha fundamento. O que acontece é que os estados acabam autuando diversos contribuintes, mesmo sem ter fundamento para isso, e muitas vezes os autos de infração não têm fundamento e existe uma possibilidade de ser revertidos. Então, se você passou por algum cenário desse ou conhece alguém que passou, fique atento, porque existe uma chance de você reverter esse cenário. O comércio eletrônico é um ótimo mecanismo de venda, isso não é segredo para ninguém. Agora, vocês devem conhecer alguma empresa que vende a um preço que ninguém entende, né? Fala, como que esse cara vende essa mercadoria nesse preço? A gente está no mesmo segmento, eu compro do mesmo fornecedor, como que esse cara consegue vender essa mercadoria tão barata? Muitas das vezes, a resposta dessa pergunta está no planejamento tributário. Muitas das vezes, essa empresa está com otimização tributária e por isso ele tem uma margem maior e com isso ele consegue vender o produto mais barato. A gente passou por 5 itens que geram inúmeras oportunidades e ganho de margem, dinheiro no bolso dos empresários do comércio eletrônico, porém existem uma infinidade de outros temas que são aplicáveis a você do comércio eletrônico. Então fique atento, se você está pagando muito imposto, está com uma margem apertada, a resposta dessa pergunta muitas das vezes está no planejamento tributário da sua empresa. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no nosso canal, a gente posta constantemente conteúdos desse mesmo tipo, dando dicas para as empresas, para os empresários que estão trabalhando com uma margem apertada ou querem saber dicas para pagar cada vez menos impostos, tudo dentro da lei. Então se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você ser notificado sempre que a gente soltar um novo conteúdo desse. E até mais, um forte abraço!